Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo que está vindo aí, a partir do relato, a partir do e-mail que me foi enviado, nós vamos abordar os seguintes pontos: traumas com relacionamento sério, dificuldade de esquecer aquela pessoa que entrou na nossa vida e depois começou a aprontar com a gente, aprontou um monte de coisa e ainda assim agora a gente não consegue esquecê-la. E o desejo de vingança. Justamente essa pessoa aprontou na nossa vida, a gente não consegue esquecer dela e, pelo contrário, a gente agora alimenta um desejo de vingança enorme. Como lidar com todas essas questões? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail, deixa eu falar para você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, e gravação privada, que não vai ao ar no YouTube, não tem fila de espera, você já recebe ela aí no outro dia, né, a análise da sua situação, do que você está vivendo, a reflexão dessa situação aí. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá, minha querida. Venho acompanhando seus vídeos quando, em um momento difícil, tive a ideia de pesquisar no YouTube como esquecer o ex e encontrei um vídeo seu que me ajudou bastante, mas ainda tenho dificuldade em lidar com a minha situação. Comecei a namorar com um colega da faculdade. Nos entendíamos muito bem. As ideias eram parecidas. A única grande diferença era nossa idade. Eu tenho 20 e ele 27. Um dia, ele me disse que eu era a melhor pessoa que ele conheceu e que queria construir uma vida ao meu lado. Eu estava tentando não deixar a emoção tomar conta de mim, sem ter certeza se seria seguro. Percebi que sim, seria. Confiei. 2 dias depois, ele me deixou esperando por ele a noite toda e ignorou minhas mensagens. Olha, fala a verdade, não, gente? É, realmente assim, não dá para entender o que acontece com determinadas pessoas. Às vezes, veja bem, eu já acompanhei casos, não estou falando que é assim, aqui não estou vendo ainda características que eu possa dizer, né, caminha como características para. Mas assim, eu já acompanhei um caso em que a pessoa batalhou, queria ficar, não sei o que, A hora que viu que a outra estava interessada, então a hora que viu que a outra realmente dava indícios de que queria então agora algo mais sério, então, por exemplo, passaram um final de semana inteiro juntos, entendeu? Que antes a pessoa era meio assim. Então, vamos supor, o cara, deixa eu dar exemplos assim que acho que fica mais fácil do entendimento. O cara queria, sabe, conquistar a moça sempre. Tá. E a moça sempre meio na dela, né? Sempre meio que se esquivando. Até que vai, até que então um final de semana passaram juntos. A moça estava cedendo mais. E nesse final de semana, a moça mostrou, portanto, que estava mais aberta, né, a iniciar algo realmente sério com ele. O que aconteceu? Ele, escapuliu. Foi mais ou menos isso aqui. Ela começou a ligar para ele, por exemplo, 11 horas da noite, vamos dar um exemplo, porque ele trabalhava, se eu não me engano, acho que era num hotel, uma coisa assim, saía meia-noite, uma coisa assim. Então, ela começou a ligar para ele não atendeu, ela pensou, tá, ele sai meia-noite, beleza, a hora que ele sair, então ele vai me retornar como como ele sempre fazia. Aliás, era ele que ligava antes, era ele que vinha atrás dela,
Ele que, né, sempre estava querendo que esse relacionamento, aparentemente era o que ele queria, que esse relacionamento se tornasse mesmo algo sério. Aí a hora que ele então percebe que nesse final de semana ela baixou a guarda, ela de fato está disposta, né, como se ela tivesse dado um aval. Sim, eu vou aceitar um relacionamento sério. Aí o que que acontece? Ela ligou para ele às 11 horas, ele não atendeu, ela imaginou, tá, ele vai sair meia-noite, porque ele tá lá no hotel, que ele trabalha lá no hotel, a hora que ele sai, ele vai me retornar, a gente vai conversar, dar boa noite, não sei o quê. Imagina, meu bem, não retornou. Aí, quando deu meia-noite e 15, ela ligou no hotel, achando que ele tivesse, então, né, lá ainda, o rapaz do hotel atendeu e falou: Não, ele já foi embora, ele saiu meia-noite. Aí ela ligava, e ele não atendia, não atendia, não atendia, e assim foi. E ela transtornada, porque ela ficou transtornada, porque aí ela já associou com o relacionamento anterior, que ela tinha sido traída, então ela já fez aquela conexão, já ficou mal, então ela não dormia, mandava mensagem, SMS, ligava, ficou nisso até as 4 da manhã. Você entendeu? Para depois, então, no outro dia, ele ligar assim com a cara deslavada. Ah, eu vi suas ligações, eu dormi. Sabe? Tipo, nem fingindo assim, nem se preocupando em que a história dele não estava colando em nada. Tipo, eu fingi. Tá, eu acompanhei essa história e neste caso específico, esse que eu tô contando do rapaz, do hotel, esse caso, depois, né, porque aí eu tive a chance de conversar também com ele, então eu acompanhei tanto um lado quanto o outro, eu descobri, na verdade, que ele tinha sérios problemas com relacionamento sério. Então, aí é que tá. Enquanto ela não demonstrou, enquanto ela estava reticente, enquanto ela estava receosa, enquanto ela estava. A hora que naquele final de semana ela demonstrou, não, vou relacionar, estou dando um aval para você, estou te dando uma chance, podemos sim começar um relacionamento sério. Ele se desesperou, é como que ele fez conexões inconscientes também com aspectos de relacionamento sério que ele tinha sérios problemas, então ele arranjou uma forma de agora então desprezá-la. Olha que, por isso que eu falo, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Então, ele arranjou um mecanismo, tipo, agora eu te desprezo, eu ignoro suas mensagens, eu sumo à noite. Ou seja, é uma forma de eu dizer, não vai rolar, nós não vamos ter esse relacionamento sério porcaria nenhuma, porque eu não vou entrar nessa furada, eu não vou entrar nesse lance, eu já me estrumbiquei nesse negócio, então não quero mais. Então, olha as coisas, olha como nós somos. Tá? Não estou dizendo que aqui seja assim, mas assim, é que essa história me fez lembrar muito essa outra. E de repente alguém está passando por uma situação mais ou menos semelhante também, né? Que está acompanhando, que está assistindo agora. Tá, então aí voltando aqui, né? Ele ignorou suas mensagens e você ficou esperando, ele te deixou esperando a noite toda. Descobri que ele estava no bar com outra. Eita, bom, então, tá vendo? Já não é o caso aqui. Aqui é sem vergonhice mesmo, né? Aí já é sem vergonhice mesmo. Neste dia, ele me ligou e terminou comigo dizendo que eu e ele não estávamos na mesma vibe. Na mesma semana, eles começaram a namorar e a menina trai ele com um amigo dele. Tomou, hein? Nossa, castigo veio, nem foi a cavalo, meu bem. Foi internet via fibra ótica. Foi. Veio o castigo assim, ó, 100 mega numa pancada só. Tomou, hein? Tomou, hein, bonitão? Ele vem chorando pedir para voltar comigo, dizendo que estava arrependido e que me amava e não sabia. Ah! Voltei. Porém, disse que as coisas não seriam tão simples como eram antes até que eu voltasse a confiar. Ele continuou a falar com ela e falava também com outras amigas que chegavam a enviar fotos nuas para ele. Para, vai. Para.
Eu pedia para que parasse de falar com essas pessoas, mas ele se recusava, dizendo que eu estava prendendo ele. Isso gerou muitas brigas. Em todas as brigas, ele ameaçava terminar comigo e fazia com que eu fosse a culpada pelo término, que deveria ser perdoada por ele. Depois de uma briga feia no dia do meu aniversário, ele veio em minha casa e voltamos a ficar bem. Logo depois de dormir comigo, ele pede um tempo inventando desculpas como: acho que você é lésbica e precisa se descobrir. Da onde ele tirou isso? Acho que você é lésbica e precisa se descobrir? Depois ele começa a apresentar amigas dele para sair junto com a gente. Eu recusei porque sabia que ele estava só de sacanagem pro meu lado. Bom, aqui eu não sei se é amigas ou amigos, né? Você colocou a abreviação, AMGS. Então, eu estou supondo que sejam amigas. Mas será que também pode ser amigos, hein? Peço para terminar com ele. Ele se desculpa e no dia seguinte ele age normalmente e manda uma mensagem de madrugada terminando comigo. Eu não insisti porque sabia que era o melhor para mim. No outro dia, ele já estava namorando outra, inclusive falando as mesmas coisas para ela. Eu sei que este término foi a melhor coisa que poderia ser feita, mas eu não consigo parar de pensar nele. É uma mistura de raiva com saudade. Às vezes, até um desejo de vingança que está me fazendo mal. Quando acho que esqueci, vem lembranças em minha cabeça e eu fico muito triste. O que devo fazer para sair dessa fossa? Obrigada, abraços. Então, olha, minha querida, primeiro, é, esse misto de raiva e saudade é totalmente compreensível. Por quê? Porque veja bem, saudade por quê? Porque você criou expectativas, né? Você ficou ali percebendo, será que dá para eu confiar nele? Tá, a hora que você então imaginou que dava para confiar, é a hora que ele começa a aprontar, né? É a hora. Por isso que eu te falei que era muito semelhante com aquela história que eu contei no início. A pessoa fica atrás, fica atrás. A hora que a gente, de fato, então, agora a gente baixa a guarda e a gente dá a entender que agora a gente vai também, então, não é, começar a envolver-se com a pessoa parece que começa, então, a aprontar. Como se, então, ela tivesse problemas com relacionamento sério. Ela tem determinados problemas, então ela quer a todo modo nos afastar. Bom, agora, aí é que tá. Tem gente que é porque tem problemas mesmo que precisam ser resolvidos. E tem outros que é porque são sem vergonha mesmo. Tá? Então aqui não tô tirando, não pense que eu tô falando que todo mundo é traumatizadinho com relacionamento, por isso que age assim. Tem gente que é sem vergonha mesmo e falta caráter mesmo. Ponto. Tá? Então, não sabemos qual é o caso dele. Se ele tem esses problemas de relacionamento ou é falta de caráter mesmo. Para mim, tá muito mais para falta de caráter o caso dele. Porque fica aí, saindo com outras, né? Não sabe o que quer, já no mesmo dia já se envolve com outra. Pelo amor de Deus, né? Começa a falar para outra tudo aquilo que falava para você. Então, veja bem, por que raiva e saudade é esse misto? Primeiro, saudade por quê? Porque você teve uma história com ele. Infelizmente, mas teve. Não é verdade? Então, automaticamente, quando você tem essa história com ele, você tem também expectativas. Houve projeções, né? Aquela coisa que havia ali no início, quando eu estava buscando ver se valia a pena confiar ou não. Aí me mostra que, sabe? Pô, o cara tá demonstrando que tá afim, não sei o quê. Parece-me que vale a pena então confiar. Confio. Aí começam as palhaçadas. Ou seja, a hora que eu resolvi confiar é porque, na verdade, então eu já estava projetando, eu já estava criando expectativas. Então é natural que eu, né, já tinha um sentimentozinho, sabe, por menor que fosse, mas já havia algo ali. Então agora é óbvio
na mesma proporção daquele sentimento, é a proporção da frustração, é a proporção da decepção. Então, por isso que me dá raiva, ao mesmo tempo que me dá saudade. Ou seja, eu escrevi uma pequena, ainda que pequena, mas escrevi uma historiazinha com ele, escrevi. Então, eu sinto saudade de coisas que eu estava e vivenciei com ele. E ao mesmo tempo sinto raiva de ver como que o cara faz isso. E aí essa raiva, ela me traz o desejo de vingança. Olha, eu já vi inclusive muita gente aqui nos próprios comentários dos vídeos super carregada de, sabe, de raiva, vingança, vai lá, faz macumba pra ele e não sei. Gente, realmente assim, ó, eu realmente vou falar uma coisa do fundo do meu coração para vocês. Esse desejo de vingança, primeiro, ele é prejudicial para quem sente. Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência disso. Então, não estou falando aqui porque estou julgando você, estou falando que você então é uma pessoa, que você tem que ser uma pessoa mais espiritualizada. Nada disso. Estou falando aqui de maneira racional. Tá? O dia que eu também entendi isso, eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou. Porque eu também, já no meu passado, fui uma pessoa que carreguei muita mágoa, muito ressentimento de determinadas pessoas. Quando eu, não é, por A mais B, cheguei à conclusão que esse desejo era prejudicial para mim, e portanto eu fui eliminando tudo isso. Primeiro que cheguei à grande sacada de que o desejo de vingança que está em mim não muda o fato ocorrido. Segundo, que se eu quiser ver a pessoa pagando, a pessoa agora eu quero ver ela, quero ver ela, né, se estrumbicando na vida, que delícia. Então é porque eu ainda estou conectado nela. Não adianta. Quando eu cheguei à conclusão, eu, André, cheguei à conclusão de que, tá, a pessoa fez o que fez, me senti, me afetou, claro, mas agora o que importa é o que eu vou fazer daqui para frente, ou seja, eu vou continuar conectado nessa pessoa, ainda que seja por um desejo de vingança, eu vou continuar conectado nela. Então eu fico sempre, antes eu criava expectativa de que, né, do nosso relacionamento, de que estivéssemos juntos, as projeções futuras. Agora eu fico na expectativa de que ela se dê mal. Ou seja, são expectativas do mesmo jeito. Expectativas que vão trazer, portanto, frustrações. Certo? Então, cada vez que eu vejo que ela está bem e feliz, eu me sinto frustrado. Automaticamente é uma frustração que me gera ansiedade. Por quê? Porque eu fico ansioso, esperando que, será que amanhã é o dia que ela vai se, né? Vai se né? Será que é amanhã? Então, frustração e ansiedade. Frustração e ansiedade. Ou seja, quem é que na verdade está se Eu. Não é a pessoa. Então, vamos quebrar com esse negócio, com esse desejo de vingança. A gente, sem contar que a gente fica vibrando numa energia negativa. E a hora que a gente fica vibrando na energia negativa, você atrai coisas negativas. Então, essa é uma outra constatação que para mim faz total sentido. Tá? Agora entrando até numa esfera um pouco mais assim, energética, nesse campo energético. E nós somos energia. Tá? O que eu estava falando antes era coisa racional. Agora entrando mais nesse campo energético, você está vibrando numa energia totalmente negativa. Cara, você vai atrair coisas negativas. Então, desejo de vingança, carregar essa raiva e esse ressentimento é ficar tomando veneno na expectativa de que o outro morra. Não é legal. Então, quando você chega, né, nessas conclusões, é a hora que você começa então lutar por você e você começa a se desconectar.
Desconectando-se, é meio que natural o processo de esquecimento. Ou seja, não é que eu vou esquecer, graças a Deus nós não temos nenhum problema neurológico para esquecermos ou deletarmos a pessoa como se ela nunca tivesse passado pela nossa vida. Mas a gente não fica mais conectado nela. Então, esse esquecer a pessoa que passou pela nossa vida é nesse sentido, eu me desconecto. E agora eu não olho para ela mais, ela não me desperta mais nada. Nem raiva e muito menos saudade ou amor. Eu ignoro. Ela, para mim, é indiferente. Pelo contrário, às vezes eu olho e falo, nossa, e eu fui me envolver com isso aí. Afe Maria, ó, me poupe, não. Mas eu estava totalmente mesmo, não é? Olha, envolvida pela carência, ou então não conseguia enxergar. Eu vi graça nisso aí. Não é assim que acontece, gente? É nesse momento que o ciclo se fecha. É nessa hora que a libertação acontece. Mas por quê? Porque a gente trabalhou isso dentro de nós, a partir da razão e como a gente então lida com essas emoções aqui dentro. Certo? Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram. E claro, não é? Olha, divulgue os vídeos, compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp. Tem muita gente que está precisando, de repente, ouvir, muita gente que está com desejo de vingança, muita gente que está conectada ainda numa outra pessoa e não se desconecta daquela pessoa que não acrescenta mais nada na vida dela. Vamos disseminar coisas boas, não é verdade? E claro, gente, muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.